Bom dia, amigos. Hoje, dia 1º de outubro de 2023, iniciando um novo mês. Que Deus permaneça conosco durante esse domingo e durante toda a semana. Eu vou começar cantando uma música, não sei se Michel sabe. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos, quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que aí também me amas. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Senhor, eu sei que tu me amas. Agora nós vamos ler um texto da Bíblia que está no Salmo 119. É o capítulo mais longo da Bíblia, mas eu vou ler só um pedacinho. Salmo 119, começando no versículo 1. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Eu li o Salmo 119 até o versículo 11. É a excelência da lei divina. Jesus não veio tirar a lei, ele veio cumprir. Agora eu vou ler João, capítulo 12.
a partir do versículo 44. O resumo do ensino de Jesus. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, não em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai mo tem dito, assim falo. Palavras de Jesus para nós. E palavras do salmista, que também é palavra de Deus no Antigo Testamento, Salmo 119. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor deixou a Bíblia, a tua palavra, para ser um orientador para nós, para ensinar-nos a tua lei santa, os teus mandamentos, para termos, Senhor, um referencial de vida, de comportamento, para vivermos, Senhor, da maneira que te agrada. E nós te louvamos e te agradecemos, Jesus querido, porque o Senhor veio e cumpriu essa lei. E através do teu Espírito Santo, nós também conseguiremos cumprir. Obrigada, Jesus. Derrama a tua unção, a tua graça, o teu perdão, a tua misericórdia sobre todos nós, sobre todos que ouvem, Senhor, essa palavra. Ó Senhor, que ninguém rejeite tão grande salvação que o Senhor nosso Deus enviou para nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa vida eterna, Jesus querido, que nós recebemos, que o Senhor nos dá gratuitamente. Obrigada, Jesus. Ó Deus, pedimos a tua bênção sobre nós, sobre o Michel, sobre mim, sobre a nossa família, sobre a família de cada um de vocês que estão vendo, que vão ver. Que o Senhor os guarde, que nenhum deles rejeite a tua tão grande salvação. Possam crer, e não apenas crer, mas se entregar ao Senhor da vida, Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigada, Jesus. Fala agora conosco através do estudo bíblico da tua palavra. Derrama a tua unção, a tua sabedoria sobre o Michel e que nós possamos receber, entender essa palavra, compreender, guardar no nosso coração e que ela faça vida na nossa vida. Porque lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a graça e a paz de Cristo seja com todos nós. Hoje eu gostaria de compartilhar um texto que está em Provérbios capítulo 16. Pedir para que os irmãos e as irmãs abram Provérbios capítulo 16. O tema que eu quero trabalhar hoje é sobre
a escolha e decisões que nós fazemos. Provérbios, capítulo 16, vamos ver alguns versículos apenas. Versículo 1, por causa do tempo, é claro. Versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Essa é uma verdade que está aqui. A gente faz planos, mas nós falamos de uma maneira sábia, certa, quando nós temos a comunhão com Deus Pai. O versículo 9 que eu quero compartilhar também. O coração do homem traça o seu caminho. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Veja que ele está falando que nós não conseguimos viver sem a orientação de Deus, isto é, do Espírito Santo de Deus, falando com o nosso espírito como nós devemos nos portar nesse dia a dia. E eu quero terminar com o versículo 33 desse Provérbios 16. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Eu vou repetir esse versículo, que é a base da nossa meditação. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Nós vimos que, enquanto vivemos nesse tempo... Quer uma água? Pega uma água. Enquanto nós vivemos nesse tempo, nós nascemos e morremos. Assim diz Salomão, quando ele fala a respeito que tudo tem o seu tempo. Há tempo de nascer e tempo de morrer. E é óbvio que entre o nascer e o morrer, há tempo de viver. E é sobre isso que eu quero falar, porque na vida nós fazemos muitas escolhas e tomamos também decisões. Licença, tomar um copinho de água. O que são as escolhas? As escolhas são as possibilidades que nós temos no transcorrer da vida para realizar, obter os nossos desejos, daquilo que nós gostaríamos de ter, ser, possuir. É o que a alma deseja. E há uma certa expectativa, muitas vezes, nesse contexto. E o que a gente quer é sempre coisas boas. E isso não é uma realidade. A gente acaba vendo o que Jesus já disse: basta cada dia as suas dificuldades. Nós sabemos que nós não vamos ter sempre um mar de rosa, mas que nós enfrentamos também alguns problemas. E nós queremos às vezes as coisas que nos agradam apenas, mas não as temos simplesmente assim. Mas são escolhas que nós vamos fazendo e depois temos que tomar uma decisão. Na escolha, tudo é possível, queridos, tudo é possível. Principalmente se nós imaginarmos. Quantas pessoas fazem escolha imaginando? Imagina isso, imagina assim, imagina se fosse assim. E se não tivesse guerra? E se tivesse só paz? E se não tivesse isso? E se tivesse só assim? Então a imaginação flui. E a gente vai procurando encontrar isso dentro das escolhas que vamos fazendo para alcançar aquilo que nós desejamos. E quase sempre pensamos naquilo tudo que é bom. Mas eu disse que a realidade não é assim. E dentro das escolhas a gente acaba tomando a decisão. A decisão é um pouco diferente das escolhas que nós fazemos, porque ela traz algum comprometimento a mais do que simplesmente o escolher. O texto fala, que nós acabamos de ler aqui, principalmente o versículo 33, a sorte se lança no regaço. Esse termo que está empregado aqui diz o seguinte: antigamente
O povo, quando queria saber qual era a vontade de Deus para eles fazerem alguma coisa e tomarem alguma decisão, eles recorriam a um sacerdote ou um profeta que tinha um saquinho colocado no peito que era chamado Urim e o Tumim, em que se usava pedras de cores diferentes para saber se Deus estava aprovando o que eles estavam falando e pedindo, se deveria ir ou se não deveria ir. Eles recorriam a essas pessoas investidas de uma autoridade espiritual e ele usava o Urim e o Tumim, que era um saquinho colocado no peitoral do sacerdote, e ele jogava essas pedrinhas, e conforme ele pegava depois uma pedrinha, depois dele orar por aquilo que o povo estava querendo, desejando, ele tirava uma pedrinha, ele olhava a pedrinha e a cor da pedra dizia sim ou dizia não. Então, esse contexto que fala a sorte se lança no regaço, ele estava falando que a pedra, a sorte, a palavra que está aqui, a pedrinha que se lança no peito, no peitoral lá do sacerdote, é aquilo que definia a vontade de Deus para aquele momento da escolha que o povo estava fazendo. E aí ele conclui dizendo, mas do Senhor procede toda decisão. Não é alguma. Toda decisão que a gente acaba fazendo, ele afirma claramente que procede do Senhor. Então, na nossa vida, queridos, nós temos escolha e é ampla a nossa escolha. E temos uma diversidade de coisas para escolher. Desde o que vestir, do que não vestir, daquilo que a gente quer em termos da própria vida, como a gente pensa no trabalho, na sociedade, família. Aí você pode viajar para onde você quiser para você fazer a tua escolha. Mas no final, depois que você faz as escolhas, você acaba definindo um ponto e nesse ponto você decide. E a decisão ela é restrita entre as muitas escolhas e essa é segundo a vontade de Deus, como ele diz que se fazia aqui no passado. Então nós temos que fazer uma pergunta: como que eu penso Deus? Ou como que eu vejo Deus em relação à minha vida? Então a escolha é quando você tem opções para você obter e realizar os seus desejos, o que a tua alma deseja ter, possuir e assim por diante. Está dentro desse contexto. E esse texto está falando para nós que a decisão no final precisa complementar. Que essa vontade que você tem, humana, ela é necessária, boa, e nós falamos isso já vez passada, a respeito de uma dualidade entre poder e autoridade. Você tem essa exousia, isso é, essa capacidade de você fazer as escolhas. Ele permitiu isso. Mas o importante é entender que na decisão, naquilo que você vai chegar nos finalmente, é necessário que tenha uma participação de Deus. Então, a vontade na decisão, Deus é que a concede, como diz o texto aqui, mas quem dá toda a decisão é o fechamento, é Deus. Assim, a escolha é a sua vontade. Guarda isso, que isso aqui é muito importante, querido. Querida, guarda isso no teu coração. A escolha é a sua vontade voltada para a sua carne, por aquilo que a sua alma e a sua carne desejam, aquilo que você almeja. Está tudo certo, não tem nada errado. A decisão é a sua vontade voltada para o seu espírito. Mas como o nosso espírito do homem natural está morto, nós não sabemos como pensar segundo a vontade de Deus. E acabamos tomando decisões precipitadas ou decisões que não são as melhores. Porque nós não ouvimos, como ele diz aqui no texto, a sorte se lança no regaço. Mas do Senhor procede toda a decisão. Então a decisão final, você pode ter a tua vontade. Isso é uma realidade, Deus assim o permitiu. E essa vontade ela é boa, ela é benéfica, é fundamental que você a tenha, porque você tem um livre arbítrio de escolha e de juízo naquilo que você está escolhendo. Só que você precisa entender qual a vontade de Deus para responder a essa escolha com responsabilidade. Então você tem que ponderar, discernir se aquilo é o melhor ou não.
Então, a sua decisão, eu disse, ela é voltada agora da tua vontade para o seu espírito, para que o seu espírito, ouvindo em comunhão o Espírito de Deus, entenda o que você tem que fazer para agir e para você expressar com a sua vida esse Deus para o qual nós somos formados. Então a decisão é quando você assume a escolha feita. Você faz a escolha entre milhares e aí você toma a decisão, mas ela pode impactar a tua vida de forma positiva ou negativa, inclusive impactar a tua vida espiritual. Vamos entender como que isso Deus deu já desde o princípio, lá na criação. Lá no princípio, lá com o primeiro Adão, quando Deus formou o primeiro homem e a sua mulher, na formação, ele primeiro formou toda a criação, depois colocou o homem para administrar. E deu o seguinte mandamento, para ele cuidar, administrar. E ele falou, olha, de todas as árvores que estão aqui no jardim, você pode comer livremente de todas elas. Você pode escolher qual você quer comer, que cada dia, qual a fruta que mais lhe apetece, qual aquilo que tem mais sentido para a tua vida naquele momento. Você pode comer de todas. E deu uma condição de decisão apenas. Então a decisão provém sempre de Deus. E qual foi a decisão de Deus quanto ao comer das árvores do jardim? Ele falou, só que tem uma árvore. Essa árvore, chamada do conhecimento, do bem e do mal, você não come, porque no dia que você dela comer, certamente morrerá. Você vai perder a comunhão comigo. E aí vai haver um afastamento. Não meu, eu vou continuar com você, te amando do mesmo jeito, porque eu sou amor. Mas você vai perder muitas coisas que eu te dei na imagem e semelhança. E você vai estar afastado de mim. E eu não vou poder mais falar com você. Aí as tuas decisões serão apenas as tuas decisões segundo a tua vontade da carne e da tua alma. E não mais complementada para que haja um equilíbrio, para que seja uma decisão que transcende as coisas que estão nessa forma de viver ou nessa vida. Então ele está falando, então, quando você comer dessa não. Então era uma decisão. Pode de todas, menos de uma. Então está decidido. Então Deus sempre na decisão é Ele que faz acontecer como nós vimos. Jesus também falou em Lucas 14, 28 a 33, a respeito para a pessoa analisar, ponderar, que os seus discípulos que fossem segui-lo pudessem parar, ponderar, pensar a respeito se vão até o fim. Se eles realmente analisam que eles tomaram uma escolha entre milhares das escolhas que tinham, ele falou, não quero seguir o Senhor. Eu falei, tá bom, então tomou a decisão? Eu falei, tomou. Então agora você, antes de tomar, você senta, você pondera, você analisa, para você tomar essa decisão e fazer com que tudo aquilo que você está pretendendo tenha realmente um propósito próprio, segundo a vontade de Deus. Então eu gostaria de perguntar assim, como que você pensa Deus? Como que você vê Deus? Como que você pensa? Na Bíblia, nós lemos que o homem natural, está lá no Salmo 10:4. Ele é perverso pelo afastamento do homem adâmico do Criador. Então ele traz esse contexto do pecado, da perversidade em si, e diz que aquele homem que é perverso, que não quer nada com Deus, ele simplesmente tem um coração que não se volta para Deus, isto é, não se volta para ouvir o que Deus quer, para que ele tome uma decisão correta, uma decisão que é chamada santa. Então, na realidade, o 10:4 fala, o perverso, ele não averigua, ele não investiga, ele simplesmente diz, não há Deus. Esse é um homem natural, chamado aqui na Bíblia de aquele homem carnal, perverso, não há Deus. Ele pensa apenas no contexto da matéria. O pensamento dele é material. O Salmo também 14:1 diz, o insensato,
que não é o perverso, mas que não tem um senso a respeito daquilo que está sendo revelado, ele fala no seu coração. Esse daqui, pelo menos, ele buscou alguma coisa. E ele acaba chegando a uma conclusão e o seu pensamento é: não há Deus também. Então é chamado um homem materialista. Uma concepção mental materialista. Um homem natural materialista. Tem muitos que ainda pensam assim e continuam pensando assim. Então eles declaram que a única realidade é a matéria, aquilo que pode ser visto, apalpado, e aquilo que não pode ser visto, em que eles falam, mesmo que haja crença, que haja fé, não tem sentido, porque você não pode provar. E como você não pode provar, então eu também posso crer. Se você fala que crê que Deus existe, também posso falar que Deus não existe. Esse é um pensamento dessas pessoas. Que o comportamento físico e psíquico do homem, gerado agora, é por essa movimentação dessas partículas. É como se a química no organismo dele é que eu fizesse ser bom ou ruim, o pensamento bom ou ruim, porque ele começa a ver as coisas muito no sentido material, físico. Ele não consegue entender o complemento espiritual para ser um homem pleno, completo. E ele fica focado nesse pensamento do movimento da matéria. Esses são o que nós chamamos, ou que as pessoas o denominam, ateístas. Creem que Deus não existe, inexiste. E é verdade, Deus não existe nesse pensamento, porque Deus é. Deus não veio à existência porque alguém o fez. Não, ele é. Então, em parte, eles acabam até na negação falando que existe Deus, mas para eles não é Deus. E há uma subdivisão desses. São os chamados agnósticos. A vem de an, de negação, de gnose, conhecimento. Então eles falam o seguinte: sabe por que eu não creio em Deus? Porque não dá para entender e compreender Deus. É fora de cogitação. Se ele é espírito, como eu não vejo, como eu não entendo, como não tenho participação de compreensão nisso, então, para mim, Deus inexiste. Os gnósticos são aqueles que já pensam um pouquinho, leem a respeito, procurem ver, Deus, se tem Deus, não tem Deus, meditam a respeito, são os gnósticos, gnose, eles buscam na inteligência compreender Deus, que é impossível, porque Deus, ele se revela no contexto espiritual, no espírito do homem, e ele quer trabalhar na sua alma para ter um entendimento. Então são os gnósticos, são aqueles que pegam o conhecimento e falam, tudo é relativo, pois Deus está fora do domínio da matéria e não pode ser provado. Não dá para fazer cientificamente uma comprovação de Deus. E ainda existem os panteístas. Panteístas confundem o Criador com a criação. Então, considera que Deus é tudo no universo e o universo é o próprio Deus. E que eles conspiram com o universo para obter as coisas, usando das leis chamadas leis naturais criadas. É uma forma de pensar. Há também os homens chamados naturais, que conseguem ou procuram um pouco mais compreender esse Deus que é abstrato, mas que é real. Porque nada mais real do que Deus. O que seria o abstrato para nós é o que nós chamamos de real, concreto, palpável. Mas isso é relativo e passa. Deus não passa, Deus é eterno. Então ele é o real, ele é o concreto, ele é o absoluto. Mas esses pensavam no absoluto apenas no sentido da matéria. Então há esses homens naturais, denominados adeptos do deísmo. O que é o deísmo? São os homens que afirmam que Deus existe como Criador, ele sim criou todas as coisas, mas eles questionam a ideia desse Deus poder se relacionar com a criação e com a criatura que ele realmente formou. Porque Deus está acima e além da criação e o homem não pode compreendê-la. Nesse contexto do deísmo, nós encontramos muito o contexto da religião humana, de uma maneira geral.
que acreditam em um Deus, até mesmo um Deus criador, ou deuses. Mas na realidade eles falam que é necessário ritos, sacrifícios, cerimônias, e a pessoa tem que viver uma vida esforçando para ser boa e ser espiritual para um dia alcançar as bênçãos de Deus no céu. É bem uma visão religiosa, está dentro desse contexto do deísmo. Mas como a gente não entende Deus, então a gente faz os ritos que são necessários para que a gente se aproxime de Deus. E nós sabemos que aproximar de Deus não é através dessas coisas de rito, de canto, de oração e começa. Não, se aproxima de Deus tendo a mesma natureza dele. Então, para ter a mesma natureza dele, nós passamos a entender que esse Deus ele se revela de multiforme graça para que a gente possa entendê-lo e poder, compreendendo assim, ter o discernimento claro como eu penso esse Deus, para fazer o que nós falamos, escolhas que são livres, mas as decisões que são importantes, porque vão pesar, porque são coisas que estão relacionadas numa dimensão que vai além do contexto físico, que é pós-morte, que é a vida que continua e que dá sentido na vida e não compromete a vida. Então a gente precisa que a vontade que nós escolhemos a partir da carne, daquilo que a gente gostaria de ter, a gente também olha a vontade olhando para o nosso espírito, para que o nosso espírito tenha comunhão com Deus. Então, agora vem a revelação de Deus através da Bíblia, que é a palavra de Deus revelada mostrando que Deus primeiramente falou. Então, a palavra falada criou todas as coisas. E essa palavra falada que criou todas as coisas é Cristo, o Verbo de Deus. Então, precisamos entender agora que se a gente compreende a Bíblia e passa a crer no que está escrito nela e como aconteceu e está acontecendo a história da humanidade, passa a ter uma mente agora diferente, não de um homem natural, mas sim de um homem espiritual que começa a pensar como Deus gostaria que o homem pensasse segundo a sua vontade. Então a vontade do homem é livre, mas essa vontade também tem um espaço. Por isso que Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Por que tudo me é lícito? Porque eu posso fazer todas as coisas, mas nem tudo me convém. Porque há necessário decisões. Eu preciso sentar, ponderar, para ver se aquilo está fazendo sentido, não só para a minha vida, mas para o propósito que Deus me colocou aqui para que assim eu o fizesse. Então acontece aqui que Deus Pai, como Criador do universo, ele vai se revelando agora nesse livro chamado Bíblia, para estar com todos os homens, porque ele criou, a palavra dele criou todas as coisas, e elas foram criadas nela, por ela e para ela. Essa palavra chamada o Verbo, a palavra de Deus, que foi Deus como um consolador, mantendo o homem mesmo pecador e afastado dele, agora ele se faz carne e ele habita entre nós em Jesus Cristo, que é o homem Jesus expressando exatamente as virtudes da imagem e semelhança que o homem perdeu lá no Gênesis, restaurando agora para o homem essa condição, fazendo ele nascer agora da palavra e do Espírito Santo, para ser uma nova criatura. Então ele é gerado novamente. Então esse Deus Pai, que vem para todos e não faz acepção de pessoas, ele falou que ele dá esse dom, chuva, bênção, graça, para bons e para ruins, para todos. E ele mantém assim a criação. Agora em Jesus Cristo, esse Deus agora, referência do amor criador, agora ele se revela um amor redentor. É o próprio Deus agora assumindo a forma humana, é o Verbo de Deus encarnado. E Jesus agora tem a expressão em que ele fala: eu estou no Pai, vim do Pai, o Pai está em mim, e aquele que aceitar as minhas palavras, eu vou, habito em você, é Cristo em nós. O Pai vem e habita em você, o Espírito Santo vem e habita em você. E você então agora passa a ter uma ligação com esse Deus que é Criador, Redentor e Consolador, para que a gente tenha comunhão uns com os outros e com o próprio Pai.
Então Jesus Cristo vem fazer esse processo dessa reconciliação do homem que estava afastado com Deus. Então nós vamos perceber que Jesus Cristo enviou o Espírito Santo, que ele era o Consolador enquanto estava aqui, depois ele falou, agora vou mandar um outro Consolador, que é o próprio Espírito de Deus, que estava em mim, que estará em vocês, para os consolar. Então a revelação de Deus é que ele está em Cristo, no homem Jesus, então Deus participa, ele não está longe da criação, não há um contexto material, mas há uma participação desse Deus juntamente com o homem e com a criação. Deus não se afastou do homem, o homem que está se afastando de Deus. Então, agora, você pode fazer escolhas e tomar decisões que devem dar sentido à tua vida, porque agora o teu espírito, reconciliado com Deus, pela morte vicária de Jesus, ressuscitou daquela morte espiritual e você agora pode tomar as decisões baseadas no que ele falou, porque todas as decisões vêm a partir de onde? Ele falou, de Deus. Então, na realidade, nós não tomamos as decisões, nós fazemos as escolhas e vimos que o texto assim diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Versículo 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas quem ilumina esse caminho? A palavra de Deus. Lemos aí o Salmo 119 no início. E ele fala, mas o Senhor lhe dirige os passos. Quem é que guia os nossos passos? O Senhor. Então, é Ele conosco e em nós. Então, como você pensa a Deus? Você pensa como materialista? Você pensa a inexistência dele? Você pensa como um deísta? Ele é o Criador, mas ele criou, mas não está aqui? Ou você entende pela revelação da Bíblia que ele criou o homem com o Espírito dele para ter comunhão com ele, falar com ele, e para o homem, não perdendo a comunhão com ele, expressá-lo aonde ele estivesse. Assim Jesus veio mostrar para nós. Então muitos se esforçam humanamente para ser espiritual. E nós já somos espirituais porque Deus já soprou o Espírito em nós. Muitos se esforçam para ter a salvação. E a salvação é de graça. Ele deu para todos. Não é para alguns, é para todos. Mas nem todos querem. Depois Jesus foi embora, ele deixou o Espírito Santo aqui para todos. Mas nem todos o querem. E aqueles que ainda têm, muitas vezes rejeitam. Ou quando não entristecem, ou quando não apagam o Espírito, não deixam o Espírito agir no Espírito dele, para ele falar na sua alma como que ele tem que viver segundo a vontade de Deus, que é a decisão. Porque a decisão, vamos dizer assim, na psicologia a gente fala assim, id é um impulso, é a carne. O ego, eu, a alma. E o superego, o espírito. Então, para a psicologia, fala id, ego, superego. Nós falamos assim, carne, alma e espírito. Esse espírito, vamos chamar superego, não é a formação do ego no sentido só humano, mas ego formado e restaurado por Deus. Quando isso acontece, então nós temos um homem espiritual, que agora vai se plenificar, porque vai voltar ao que estava lá no princípio, como Deus o fez. Então eu quero deixar aqui, terminando esse pensamento, que se nós não tivermos comunhão com Deus e pensarmos um Deus fora daquilo que a Bíblia revela, nós vamos ter alguns problemas. Vamos continuar fazendo escolhas e vamos ter problemas nas escolhas, porque elas não foram feitas de conformidade com a vontade de Deus. Então a minha vontade foi a vontade pensando exclusivamente para o meu benefício, e não entendendo a vontade de Deus para partilhar tudo que nós já recebemos das bênçãos de Deus. Então quero deixar o final o seguinte, alguns sinais de que você está tomando uma decisão que pode comprometer a sua vida cotidiana e até mesmo espiritual. Primeiro, você tendo um desejo ardente, interesseiro, rápido daquilo que você quer, num tempo que você fala, é tempo muito curto que eu vivo, eu preciso aproveitar a vida, curtir a vida.
e se esquece que mais e melhor do que a vida é a graça de Deus. Salmo 63, 3. Aí você pergunta, o que é melhor então do que a graça de Deus revelada em Cristo Jesus? A evidência desse Deus agora. E a consciência que o Espírito Santo nos traz que agora somos filhos de Deus. Ele falou assim, é ter o Deus dessa graça presente na sua vida. O Espírito Santo, Cristo e o Deus Pai que habita em cada um de nós e se expressa através de cada um de nós, daqueles que entenderam e pensam como Deus se revela. Então, esse contexto faz com que a gente possa viver o processo da vida em comunhão com Deus. Mas muitos irmãos, queridos, ficam preocupados a vida inteira com o contexto da salvação. Não, você já recebeu a salvação, querido. Agora você precisa crescer em santificação. Quem faz isso? O Espírito Santo. Aí muitos passam um certo tempo e falam, não tem mais medo de morrer, porque agora eu sei que a morte não tem mais autoridade sobre mim. Tá bom, mas você está preocupado com o que agora? Será que eu perco a salvação? Não, você não perde a salvação. Ela foi dada a todos. Se você recebeu, você também recebeu o Espírito Santo para fazer com que essa santificação apareça agora de uma maneira clara, para revelar o santo que você conheceu, que foi Cristo evidenciado, desse amor, para você expressar esse amor agora, porque agora você é um santo em santificação para revelar Deus através de você. Então, como você pensa Deus? É um Deus distante? É um Deus deísta, que criou e abandonou tudo? Ou é um Deus que está aqui e quer estar conosco, falando conosco, para dizer como a gente toma as decisões? Escolhas cabem a nós. Mas o caminhar e as decisões finais, ele falou, isso pertence ao Criador. Segundo, não ouvir a vontade de Deus, isto é, não ter o seu espírito ressuscitado, ficar morto espiritualmente, fica pensando de um Deus totalmente distinto de uma realidade. Não, aceitar o que ele fala, discernindo e ponderando as escolhas que a gente faz, segundo, a partir da vontade de Deus. Então você tem a tua vontade perfeitamente. Deus não impede, Ele não te evita as tuas vontades. Tem gente que fala assim, não, se você quer ser espiritual, não faça isso. Você tem vontade disso? Isso é pecado, não faz isso. Só fica pensando, não, isso aí é fanatismo. Então você sai de um ateísmo, vai para um fanatismo assim, da água para o vinho. Por quê? Porque não entendeu a dualidade alma, que eu já falei, e espírito, para que a sua alma, e espírito, para que a sua alma expresse as duas coisas, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós precisamos das duas coisas, queridos. Você tem que ter a tua vontade, sim. Você tem que ter o teu eu, sim. Mas ele não pode ficar reinando no lugar de quem? De Deus. Não é eu no trono, é Deus entronado e meu eu, junto com ele, administrando a vida, dando sentido para a vida. Então, você já começa a analisar aí que toma cuidado, porque se não tiver uma decisão segundo a vontade de Deus, você acaba fazendo segundo a tua vontade. Terceiro, você acaba reagindo com emoções e não colocando em primeiro lugar a razão, um culto racional, para que você apresente realmente o seu corpo como um sacrifício vivo, porque o corpo é templo do Espírito Santo. E ele serve exatamente para, com o Espírito Santo, fazer com que o Espírito que está em nós, o Pai, a palavra, Cristo em nós, nós não somos o Cristo, nós temos Cristo, a palavra, nós não somos o pleno, Jesus era o pleno, toda a palavra de Deus estava nele. O Filho, o Iós, nós somos filho técnicas, por adoção, então nós temos a palavra. E o Pai vem e habita em nós, então agora ele se revela em nós, por nós e através de nós. Para fazer o quê? Para que ele seja visto. Então são o que nós chamamos as nossas decisões. Se as nossas escolhas, queridos, foram baseadas segundo a vontade da nossa carne, mas também segundo o propósito da palavra de Deus, revelado segundo a vontade do Espírito de Deus falando com o nosso espírito, como nós devemos nos comportar, a nossa alma será uma expressão clara de luz aonde nós estivermos. Seremos o sal da terra para preservar as coisas de Deus e vamos ser a luz do mundo para revelar a graça amorosa do amor de Deus.
Que Deus abençoe em Cristo Jesus, que a gente possa entender que Deus não impediu que o nosso eu exista e que Ele fala, deve existir, deve ser e deve continuar existindo. Só que não esqueça que você não pode tomar decisão a partir da tua vontade carnal. Você tem que tomar a decisão a partir do que a Bíblia diz, a partir da vontade de Deus. Então, se você está no centro da vontade de Deus, a tua vontade ela é importante, porque Deus assim o quer. Ele não quer marionetes, robôs. Ele quer pessoas que pensam, que agem, que são racionais, que têm capacidade, mas que não julgam intelectivamente se Deus existe ou não, mas sim pela fé, creem piamente no que a palavra de Deus diz. Quem é Deus? O que Ele faz? Por que faz? Quando faz? A hora que Ele faz? Do jeito que Ele faz? Para a honra e glória dele, de Deus. E Ele nos criou para, junto com eles, administrarmos o universo, juntamente com os anjos, serafins, querubins, anjos, arcanjos e o homem aqui na terra, para fazer com que a vontade de Deus seja visto aonde nós estivermos. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, que a gente possa entender que todas as nossas decisões têm um aval de Deus. E o nosso caminho tem que ser iluminado pela palavra de Deus. E assim, a nossa vontade será planificada e agradável, não só a Deus, mas também aos homens. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar essa música que fala bem sobre isso. Não tem... Agora eu tô. Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, o teu trabalho é descansar em mim. Olha que eu tô rouca. Bem, querido Pai Celeste, obrigado por esse momento, por esse encontro maravilhoso da Tua Palavra, que é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, que nos ajuda não só a tomarmos as decisões certas, mas também a praticarmos aquilo que Te agrada. Obrigado, Senhor, por esse momento, pela Tua Palavra, por esse momento em que nós passamos na Tua presença, com a Tua presença, e que essa Palavra encontra um lugar em nossos corações para a nossa meditação e que a gente possa guardá-la plenamente, lá no fundo do nosso coração, lá no nosso homem interior. Que toda a nossa escolha, podemos escolher muitas coisas aqui na vida, todas elas, todas me são listas, mas nem todas convêm, como diz Paulo. Como Jesus diz, todas são importantes, mas pondera para ver se você não vai ficar comprometido com a decisão que você toma com as tuas escolhas, exclusivamente segundo o teu desejo de ter, ser, querer, possuir. Mas entenda que você foi feito para a glória de Deus e que você possa ter a vontade de Deus junta com a tua vontade para expressar plenamente o sentido das escolhas que nós fazemos para honrar a Deus e glorificar o seu nome. Porque assim nós estamos fazendo, porque isso faz bem para nós, para aqueles que estão ao nosso redor e para todos aqueles que um dia poderão, através de nós, na forma santa de viver e na forma de crescer em santificação, revelar esse Deus, o amor de Deus, através das nossas vidas. Abençoa assim a cada um, os que nos ouviram,
que a gente possa guardar nosso coração. Continue escolhendo as tuas coisas. Almeje coisas maravilhosas, almeje coisas grandes, mas juntamente com Deus, porque Ele satisfará o desejo do teu coração e você será plenamente agradecido, e gratidão haverá no teu coração, porque não foi você que fez, mas Ele fez porque você no princípio disse: obrigado, Senhor, põe direção nessa minha escolha, e Ele falou: está feito, meu filho, e assim será, para a honra e glória do meu nome, e para o teu bem e para o bem dos que estão ao teu redor. Que assim Deus os abençoe em Cristo Jesus. Nós iniciamos esta semana E tomamos posse para nossas vidas, para as nossas vidas, para nossas famílias, para as nossas famílias, para os nossos trabalhos, para os nossos trabalhos, de uma semana de bênçãos, de uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, semana de vitória, sempre confiantes nas promessas de Deus. sempre confiança nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. Rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.